Fancelli, boa noite, bem-vindo também. Como é que fica, a partir de agora, o impacto desse assassinato para as eleições? Porque o Ariel disse que, pela regra, né, o partido de Fernando de Villavicencio pode indicar uma outra pessoa, por exemplo, né? Então, qual o impacto disso no resultado e nas eleições até, de fato, elas se consolidarem? Oi, Nara, boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Quando você mostrou aquele dado ali em que a população indicava quais as principais preocupações em relação a essas eleições, a gente viu que a insegurança estava em primeiro lugar, ou seja, a sensação de insegurança, essa crise no país, ela estava gritante, estava acima de tudo. O Equador aí ele experimentou uma deterioração da insegurança nos últimos anos e é uma taxa de homicídio que quadriplicou só nos últimos 2 anos. O país que era antes talvez um dos menos violentos aqui da nossa região da América Latina passou a ser um dos mais violentos do planeta, com assassinatos dentro, fora das prisões, por ser também essa rota de tráfico, como foi muito bem mencionado pelo professor Paulo, pelo Ariel também. Mas o que isso faz na prática? Primeiro ponto é que vai aumentar ainda mais essa sensação de insegurança na população, entre a classe política também. Pelo menos 30 candidatos dessas eleições, sendo 6 deles à presidência da República, eles já eram acompanhados por seguranças, porque eles vinham sofrendo algum tipo de ameaça. E é claro que quando um país já está assolado pelo medo, a gente viu isso aqui no Brasil nas eleições de 2018, 2022, candidatos, principalmente da extrema-direita, usando esse argumento da falta de segurança pública para fazer um discurso mais violento, para tentar amedrontar ainda mais a população e pode, infelizmente, acabar fortalecendo aqueles movimentos mais populistas, mais à extrema-direita. Eu separei aqui, Nara, uma fala do candidato Fernando Villavicencio, que foi assassinado ontem, em que ele falou que a polícia sabe onde estão as guaritas dos delinquentes, dos narcotraficantes, da mina ilegal e dos delinquentes de colarinho branco. Então, parece aí que ele sabia de muita coisa e que alguém quis mandar uma mensagem. Não, e que mensagem, né, professor Velasco? E aí, Fancelli, no meio desse medo, também está a população, que também vota com medo, a insegurança continua, né? Exato, Nara. É muito curioso que isso tenha acontecido justamente agora, um dia depois em que o Brasil encerrou essa cúpula da Amazônia que aconteceu lá em Belém. E quando a gente olha para o que foi discutido nessa cúpula, que contou aí com 8 países da região amazônica, um desses países é o Equador também, e foram discutidas algumas medidas para acabar com o desmatamento, para tentar zerar o desmatamento até 2030, algo que não contou com a assinatura de todos os países, mas uma das medidas foi justamente o combate à violência e o narcotráfico, que é um problema de todos os países dessa região. Como o professor Paulo disse, a droga ela não é criada, eles não plantam no Equador, mas ela serve como rota. Então, esses lugares acabam sofrendo com os problemas do narcotráfico e é preciso que haja esse tipo de cúpula de conversa para que os países, de maneira conjunta, tentem encontrar soluções para isso. E a gente está vendo aí na prática um crime provavelmente, possivelmente relacionado ao narcotráfico que acabou de alguma maneira influenciando no próprio processo democrático de um dos países. Fancelli, você falava aí da questão de uma solução conjunta, mas anteriormente você até comentou sobre isso aí abre uma brecha para quem é mais populista entrar no meio do caminho, né? A questão é que a gente vê na América Latina, isso inclui o Brasil também, são populações rachadas, né? Direita e esquerda. Então, assim, isso também fica muito complicado às vésperas de uma eleição, né, o Fancelli? Isso pode mexer, até que pontos pode ser perigoso e beneficiar um candidato que até então estava ali não muito bem nas pesquisas, reforçar um discurso populista, negacionista em si. Uma das primeiras coisas que a imprensa vai fazer nesse momento é olhar como foi a declaração de cada um dos candidatos, assim como estão olhando também como outros líderes mundiais estão se posicionando em relação a esse assassinato terrível. Mas eu acredito que a gente vai poder
medir e comparar e avaliar se houve algum tipo de mudança, partindo para o populismo, partindo para o oportunismo, a partir dos próximos dias. Eu não acredito que amanhã, na quinta-feira ou na sexta-feira, já vai haver algum tipo de mudança muito radical nos discursos, até porque está todo mundo muito de olho para isso e até esperando para ver quais os candidatos estão cancelando seus compromissos. A Luísa Gonzalez já acabou cancelando um compromisso que ela tinha amanhã também, mas acho que vai demorar alguns dias para a gente conseguir medir isso de fato.